A Mãe Teresa, 1932. Que cheiro bom do queijo e dos potes de mel misturados a alfazema e naftalina dos vestidos velhos no baú de guardados de voz Silvina. O manequim sem braço tem os olhos de vidro, que já não brilham. Tem uma cadeira de balanço com a palha desmanchada e um monte de coisas empoeiradas que me dão medo, e também as aranhas e ratos dos cantos e o escuro. Esse é um dos trechos do romance Uma Fresta no Sótão, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul pela professora e escritora Lisana Bertucci, que retorna ao Café com Letras e nos brinda com a sua presença. Uma honra tê-la conosco, professora. Que coisa boa, estou feliz de estar aqui, é uma alegria. Eu te considero já o amigo Fábio e acho que é muito importante esse teu programa, sem dúvida nenhuma, o Café com Letras. Professora, a senhora nos traz aqui a perspectiva de um romance que eu confesso, até nós comentávamos aqui nos bastidores, e é interessante, essas nossas conversas não vão ao ar, mas são às vezes até mais ricas que o próprio programa. Mas eu comecei, professora, a essa altura com uma autobiografia, parecia uma obra despretensiosa. E depois, no decorrer da leitura, eu fui pegando toda a construção que a senhora faz entre as narradoras da obra e a complexidade de construção do livro e de recuperação de detalhes de espaço e memórias é muito grande. Eu gostaria então que a senhora começasse explicando a estrutura e aí a partir da sua explicação nós vamos entrando na obra em si mesma. Tá, eu vou pescar algo que tu disseste assim, o livro é autobiográfico, é uma pergunta que muita gente me faz. Né? Todos os escritores escrevem um pouco sobre suas vivências, isso não tem a menor dúvida. Tanto é que existe um termo agora na teoria da literatura que se chama autoficção, quando o autor mistura vivências pessoais com ficção, que foi o que eu fiz nesse texto. Tem pessoas assim que me conhecem e me dizem até, isso aqui não foi bem assim. Eu digo, não, mas isso eu inventei, né? Porque senão não seria literatura, claro. Seria uma autobiografia. Embora já se discuta que a autobiografia também está num limite entre a literatura e a biografia. A gente entra naqueles conflitos psicológicos em que a pessoa tenta suprir lacunas de memória fantasiando, né? Exatamente. E aí cria aquela construção de que aconteceu assim mesmo. E não foi bem assim. Exatamente. Tem muito resgate da vida da cidade, do Sacré-Cœur, que é um colégio importante da cidade, das reuniões dançantes, dos clubes. Então as pessoas me dizem muito seguidamente que elas se sentem voltando ao passado e que se emocionam muito e se identificam com os personagens por causa disso. Mas tu me pergunta sobre a estrutura do livro. Nós temos ali bem caracterizadas a mãe, a avó e a filha. Só que elas vão tendo um rodízio no decorrer do livro e daqui a pouco aquela que é filha também se torna mãe. Daqui a pouco a figura da avó não está mais presente, mas não está presente fisicamente porque morreu, mas está na memória, os ensinamentos ficam. Então há um jogo extremamente complexo de primeira pessoa que não é necessariamente a autora falando de si mesma. São três personas ali que vão sendo jogadas em forma de rodízio, né? Exatamente, é a mãe, né, a avó e a filha. Todas elas falam em primeira pessoa, porque eu mostro momentos da sua vida desde 1932 e vou até 2016. E eu vou jogando com esses fragmentos, com esses momentos, como se fosse uma espécie de patchwork. Sabe o que é patchwork? Que são aquelas colchas de retalhos em que as pessoas vão emendando. Então, esse é um trabalho que eu espero do leitor. O leitor precisa juntar os fragmentos porque eles estão espalhados. E isso dá a ele uma posição ativa. Ele não fica passivo lendo uma história linear. Né? Ele vai montar esses fragmentos. Eu uso duas figuras, ou do patchwork ou também do caleidoscópio.
Lembra o bom. que era um caleidoscópio? Que era um brinquedo de criança que a gente colocava uns papeizinhos, né, e girava e se formavam desenhos. Né? Então é isso que o leitor tem que fazer. Ele pode, inclusive, ter a liberdade de pegar, por exemplo, só a mãe. Tem leitor que me contou isso. Pegou a mãe e leu toda a mãe. Pegou a avó, leu toda a avó. Ah, vai pulando. Né? E aí Pode pular. depois... Pode pular. Isso é uma recomendação de um livro famosíssimo que se chama Rayuela, ou O Jogo da Amarelinha, que é de um argentino, que é o Júlio Cortázar. Ele disse, olha, o leitor comum pode pegar o livro e ler do primeiro ao último capítulo, mas ele pode ler o 73, o 44, o 202... Então pode fazer é um jogo, o livro é um jogo narrativo. Essa perspectiva do patchwork, ela está muito aqui na contracapa, Isso. que eu vou pedir que a nossa equipe demonstre. E aí, propositalmente, as fotos recortadas, enviesadas, sobrepostas, e aqui um jogo de preto e branco com um amarelado e tal, ficou muito fina a edição aqui, momentos de família, seus e tal. Mas aí a perspectiva seria o seguinte, professora, a sua história de vida como um pretexto para mostrar daqui a pouco de forma genérica como funcionaria a ideia de uma geração lá dos anos 30 do século XX, nós estamos tratando quase de um século, um século de geração. Isso como um pretexto ou aquela ideia meio libertária, eu vou expressar minhas memórias e com isso também me reconstituir como ser humano, enfim. Não tem dúvida, e acho bonito isso que tu colocaste, né? Me reconstruir como um ser humano, porque esse texto ele oferece a possibilidade das personagens relerem a sua vida, relerem as suas relações, porque é muito importante que ele mostra as relações afetivas entre a avó e a mãe, entre a avó e a filha, e lá pelas tantas, né, a filha que está escrevendo um livro dá uma imagem da mãe com a qual a mãe não concorda, e a mãe interfere e tenta mudar essa imagem. Então, é através da literatura que nós podemos reler a nossa vida. O início do livro tem um tom de prefácio, né? Assim, vou escrever um romance, estou preparando... Há esse compartilhamento, né, da própria construção, digamos assim, da obra. Sim, eu procuro fazer isso e nem todas as pessoas notam, mas já várias pessoas me disseram. O que eu acho bonito no teu texto é que além de tu contar uma história, tu conta como está contando. Tu fala sobre o que a gente chama o fazer literário. Professora, foram só memórias pessoais de fato ou daqui a pouco aconteceu também uma, que a gente chama uma revirada num baú, numa pasta, aqui nós temos os retratos. A senhora recorreu de fato a objetos, escritos, relatos, cartas, houve aí uma matéria-prima para lhe embasar ou são basicamente memórias mentais, assim, a senhora foi se lembrando, sentou e escreveu? Não, eu usei muitos recursos, né? Por exemplo, eu entrevistei a minha avó. Eu tenho várias entrevistas gravadas com ela. Né? A avó, inclusive, que é um personagem muito importante no texto, porque ela mostra a solidão do velho, a perda do velho e a tentativa de se agarrar, né? Ela se agarra na mão da neta e diz, não vai embora, volta, né? Tu consegue me fazer lembrar a minha vida. Então, é muito importante que existem depoimentos reais. Né? Tem escritos também, né? Tem escritos da minha mãe. Eu não sei se tu reparaste que eu fiz uma mistura entre locais com os nomes que eles têm e outros eu inventei. Justamente para mostrar esse movimento. Eu estou resgatando o real, mas ao mesmo tempo estou mexendo, estou ficcionalizando. Essa ideia do velho que vai ficando sozinho, é interessante isso, porque pegando relatos do Paulo Brossard, falecido jurista, político brasileiro, Tom Jobim também falava disso,
que não é você ficar sozinho de não ter família e tal, mas daqui a pouco um grande amigo não está mais lá. E você queria aquele amigo, né? Então, as pessoas vão indo e tu ficas ali, né? Então, é uma experiência de estar vivo, mas ao mesmo tempo não tão vivo quanto ter todos aqueles dos quais você gosta com você, né? E tem uma coisa assim que eu não posso contar para valer, mas a mãe morre. Morre, mas não morre. Né? Então eu trato desse tema de estou viva, mas não estou apreciando minha vida. Não estou conseguindo ler os aspectos positivos da minha vida. Então é como se eu estivesse morta. No momento em que eu descubro a possibilidade de reler a minha vida numa outra perspectiva, eu volto a viver. Então isso é um aproveitamento que eu faço. Eu não sei se é esse o termo, mas em dado momento do livro é citada, por exemplo, uma lembrança possível ou um fato possível. Por exemplo, é demarcado o ano e não fica tão claro se a pessoa está ali ou não, mas daqui a pouco, mesmo morta, essa mãe, avó, enfim, a figura que está ali, ela ainda inspira pelos seus ensinamentos, por aquele formato intangível, né? Que permaneceu na memória, no coração de quem está relatando, né? Exatamente, percebeste bem. A questão da memória é muito importante. A maioria dos leitores, e eu tenho tido assim um sem número de relatos de leitores, diz: eu voltei ao passado, eu rememorizei a minha vida. Então, quando eu estou falando em um fato que pode até ter sido real, eu estou querendo trazer para todos. Né? Quando eu falo, por exemplo, o que era um colégio como Sacré-Cœur, em Caxias, ou o que é a festa da uva, eu estou tentando trazer as pessoas para esses momentos. Então, realmente, a questão da memória, né, ela é uma tentativa de fazer as pessoas recordarem. Tem pessoas que choram, né, no final, mas chorei. Outra pessoa, sabe o que me disse? Tu escreveu a minha história. Não é a tua, é a minha. Então, essa questão da identificação, eu acho muito importante do texto. Há um cuidado muito grande também, um capricho de edição, de fazer um jogo com trechos de outras obras. O livro ele termina também com referências bibliográficas. Na epígrafe aqui de abertura do livro, nós temos um trecho de um poema do professor Pozenato, José Clemente Pozenato. No decorrer do livro, a senhora usa trechos de obras próprias, suas mesmas, e de outros autores, como Roland Barthes e por aí afora. Como foi a escolha também? Eu acho muito legal isso, quando nós tivemos aqui recentemente o Pio Pezzini, que ganhou o prêmio Vita Cartier com a sua obra Dores Poéticas e Dores Crônicas. Bonito. E aí ele também usava muito isso, de fazer um jogo de completar o raciocínio com obras e trechos de outros autores. Como que se deu o seu critério de escolha nisso? É evidente que eu sempre procurei um texto que pudesse ser muito significativo ou para o livro ou para o capítulo. Por exemplo, no texto do Pozenato ele diz: a vida gasta, mas basta. Eu acho uma verdade humana impressionante. As pessoas pensam que sofrer não faz parte da vida, né? A gastura é que faz parte. Né? Quem não se gasta, quem não se permite se gastar, não está vivo. Claro. E eu fiz, inclusive usei letras de música, tu percebeste, né? Letras de música do Roberto Carlos, letras de tangos, e usei até receitas de comidas, porque a comida é muito importante no texto. A comida italiana, nós abrimos ali, o livro ele começa assim, né? Exatamente, né? Então tem um capítulo que é epígrafe, que é eu considero que é original, porque eu nunca vi, né? A epígrafe é uma receita de montanha-russa, né? Que é um doce, né? Que se faz em camadas. E então essas epígrafes são todas muito importantes. Tem uma epígrafe do Borges,
num capítulo que se está pensando sobre a finitude da vida, né? O tango vai aparecer quando a avó vai fazer uma viagem para a Argentina, né? Então tem Poru na Cabeça, que é uma maravilha esse tango, né? Permite aquela, até para quem já conhece daqui a pouco a letra, né, já mentaliza ali a melodia, tenta entrar no clima daquele momento do livro, digamos assim. Professora, como nós sempre fizemos no Café com Letras, vamos dar uma pausa aqui na abordagem do romance Uma Fresta no Sótão e de imediato chamar as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, professor, nas dicas do autor, a senhora já conhece o formato do programa. Compartilhem, então, com quem está nos acompanhando neste momento, dicas de autores, obras conhecidas, clássicos, o espaço é com a senhora. Eu considero que o clássico tem um grande valor. Inclusive, o clássico influenciou muito o meu texto. Então, por exemplo, Machado de Assis, né, eu acho fundamental que seja lido. Né? Não só os romances, a trilogia do Machado de Assis, o Dom Casmurro, que é muito importante, mas os contos machadianos são excelentes. E aí, mais brevemente, nós temos mais adiante, por exemplo, uma Clarice Lispector, que eu acho que tem influência no meu texto e eu recomendo. Ela tem contos que são excelentes, tem um conto que se chama Laços de Família, que é muito interessante, que se passa todo dentro de um táxi. Tem uma paulista, que é a Lígia Fagundes Telles, também é excelente, ela tem um conto chamado Amoras, né, que é muito bonito, muito interessante. E mais modernamente, eu gosto muito de uma autora canadense, que agora deixa eu lembrar o nome, Alice Munro, né, que é uma contista. Eu gosto muito de contos e até já posso anunciar que estou com um livro de contos pronto, já mandei para a editora. Bom, já fica o convite aqui daqui uns meses, então já tem um retorno garantido aqui, uma pauta para o Café com Letras. Exato. E professora, a senhora também trata de perdas mais subjetivas, que não é necessariamente a morte de alguém. Por exemplo, há uma seção do livro largamente descrita, e uma das características que tem na obra também é essa. A vasta descrição de ambientes, de sensações, os pratos, a situação do clima. E ali a senhora faz uma descrição muito ampla da sua aposentadoria. Eu estou lhe chamando de professor porque a senhora fez uma carreira longa no âmbito da literatura e da docência. Mas a aposentadoria de fato da universidade lhe causa um impacto muito pesado. Por mais que a senhora tente, né, se trajar elegantemente para ir lá entregar a sua carta de exoneração, a senhora fica muito emocionada e muito impactada com isso. É muito duro vivenciar o final de etapas, assim como a aposentadoria do trabalho? Bem, eu acho que tem diferenças de pessoa para pessoa, mas como eu vivi muitos anos na universidade, eu fiquei 37 anos trabalhando na UX, né? Então, a minha personagem, que não sou bem eu, né? O traje dela é inventado e muitas situações são inventadas, ela sente um vazio muito grande quando ela deixa de dar aula, porque uma aula é muito gratificante, é muito, muito viva. Não é só um ofício que dê dinheiro, né? Tem mais... Exato. Mas ela se redescobre escrevendo, né? E no início ela dá aula de literatura, então ela é uma crítica, ela faz teoria da literatura, ela ensina como ler, como ver o prazer do texto, e depois ela vai escrever. Que isso sim, sou eu. Né? Isso foi o que eu fiz. Eu, durante muito tempo, escrevi textos científicos, estive aqui no teu programa para falar sobre eles, e me dedicava principalmente à linha do regionalismo gauchesco. E quando eu me aposentei, eu resolvi fazer literatura, eu passei por outro lado. Agora os outros é que vão me criticar, os outros é que vão teorizar sobre o meu texto, né? Então, para mim foi muito gratificante a descoberta,
né? Mas como a vida gasta, mas basta, né? Teve um momento de gastura, sim, que parece que todos os aposentados passam por ele, né? Com isso, eu coloquei esse capítulo porque eu achei importante para os aposentados, né? Eu achei que ele é uma maneira de sugerir o que se pode fazer com a aposentadoria. A perspectiva de ter que se ocupar, né? Porque o trabalho, mal ou bem, ele já estabelece uma rotina prévia, né? Sendo agitado ou não o dia, você teve que cumprir um ritual, né? Você acorda, chega lá em determinado horário, desenvolve a tarefa, tem um intervalo, volta, quer dizer, tem uma rotina ali estabelecida, né? Daqui a pouco você tem todo o tempo livre, tá? Mas e aí, faço o que agora? Exato. Eu me lembro que, para mim, eu chamava isso que tu estás colocando de projeto. Qual é o meu projeto agora, do dia? Eu vi um filme que se chama Tango, que tem um senhor de bastante idade que está muito bem, está muito feliz, e uma moça pergunta para ele, qual é o seu segredo? Ele disse, ter projetos, minha filha. Então, eu acho assim que é importante ter projetos na aposentadoria, mesmo que seja cuidar dos netos. Hoje eu conversei com uma ex-professora da universidade e ela me disse, meu projeto é cuidar dos netos. Bom, é o projeto que ela tem, se permitir também, né? 37 anos, como a senhora fala, e outros aí que completam períodos ainda maiores, pode se permitir um momento de viajar, de curtir a família, por aí também, afora. Né? De não fazer nada. Né? Uma amiga me disse, por exemplo, eu disse, o que tu está fazendo com a aposentadoria? Ela disse, eu estou no nadismo. A minha filosofia é nadismo. Se está bom para ela, né? Ótimo. Eu acho que não tem E que outras atividades a senhora prevê aí em torno do livro? Ele está na rua, mas terão mais lançamentos, ele renderá mais atividades em torno dele? Sim. Em primeiro lugar, o lançamento na feira foi excelente, porque foi o romance mais vendido. Eu tinha uma fila de 101 pessoas. Bom, também o nome pesa, né? O nome pesa. Bom, 101 pessoas. E depois eu comecei a fazer lançamentos em outros locais. Por exemplo, eu fiz um lançamento em Torres. Fiz lá no clube. E era um jantar de mulheres. Porque é um texto que ele agrada principalmente as mulheres. Né? Porque as personagens são femininas. Um lançamento que me deu um prazer muito grande foi São Chico de Paula. Foi uma maravilha o lançamento. Tem uma livraria lá, que eu não sei se tu conhece, que é a Miragem, que é a livraria mais interessante que eu já vi na minha vida. É a livraria mais bonita da Luciana. Se mantém, né? E se mantém, né? Isso né? Que é legal. E os turistas de Gramado e Canela vão todos para lá. Então, nós fizemos um lançamento muito bonito lá. E eu quero fazer um lançamento em Veranópolis, porque no texto Veranópolis está muito presente, com o pseudônimo de Vila Azul, mas tem muitos acontecimentos que se passam em Veranópolis. Então, pretendo fazer um lançamento lá, porque eu acho que será interessante. E tem uma descrição, claro, dos espaços caxienses, né? Clube Juvenil e por aí afora. Isso. E também uma dicotomia entre como era e como ficou, né? Exato. A senhora também coloca isso, os mesmos locais e as transformações pelas quais eles passaram, né? Exatamente. Professora, estamos chegando aí na reta final do programa, temos aí pouco mais de 1 minuto. Eu vou deixar livre que a senhora toque num ponto que não abordamos até aqui, aprofunde algum fator, o espaço ainda é seu. Uma coisa que a gente não falou e que eu acho bem importante no texto é que tem um mistério. Quando começa o texto, esse capítulo que tu leste, as crianças de uma casa estão todas no sótão, proibidas de descer. Por quê? Né? E por que fresta no sótão? Porque uma menininha abre um buraquinho e fica vendo o que se passa embaixo da casa pelo buraquinho, pela fresta. Né? A fresta tem um sentido duplo. Ela é ao mesmo tempo a menininha tentando olhar o que está acontecendo, que eu não vou contar, porque só lá pelo penúltimo capítulo as pessoas vão ficar sabendo. Tem uma costura de enredo aí. Mas também a fresta é aquela possibilidade de tu abrir na tua vida uma possibilidade de reler diferente. Então eu acho que não faltou quase nada, porque o meu entrevistador é maravilhoso, né? E é um leitor muito perspicaz. Então, isso eu acho que é interessante, né? Porque ele acaba tendo um suspense.
Muito bem, professor. Fica então aí mais uma provocação para que o pessoal se debruce. E tem várias formas de ler o livro aí. Pode ser de ponta a ponta, escolhendo só a perspectiva da mãe e da filha. Quer dizer, o pessoal aí pode se divertir à vontade com a obra. Muito obrigado novamente. Muito bom trazer a Fresta no Sótão para cá, né? E talvez conseguir mais leitores, né? Que já tenho vários e bons resultados, bons retornos. Então, beleza, o teu programa vai propiciar isso. Muito obrigado, professora. Acabamos de conversar então com a professora e escritora Lisana Bertucci, ela que nos brindou aqui com o romance Uma Fresta no Sótão, dica de leitura desta semana do Café com Letras. E como sempre também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até os próximos encontros.